Olá, sejam todos muito bem-vindos. Novamente, a gente aqui, né, ao vivo do YouTube da OAB Contagem, para a nossa live, né, semanal da comissão da OAB Vai Escola. Eu, Rita Diniz, vice-presidente da nossa subseção, estou aqui juntamente com meu colega, parceiro das aberturas, doutor Rogério Lisboa, que é o secretário-geral e também o coordenador das nossas comissões temáticas, e também o meu colega e hoje, né, diretor conselheiro, doutor Marco Antônio, para também dar as boas-vindas a todos vocês. Esse projeto da OAB Vai Escola, que iniciou, né, de uma forma presencial, mas em razão da pandemia, né, nos fizeram, né, reinventar, e estamos hoje dessa forma virtual, praticamente há um ano, levando conhecimento, direitos, né, e também novos saberes, novas descobertas, e tudo que tem de novo e diferente na nossa sociedade. Esse projeto voltado aí para as escolas do município de Contagem, né, que é a quem eu cumprimento todo mundo, né, que está aí com a gente sempre às segundas-feiras, ao vivo, e depois que virão nos ouvir aí, porque essas lives ficará gravada, né, no nosso canal do YouTube da OAB Contagem. Eu quero aqui parabenizar essa comissão que vem fazendo esse trabalho maravilhoso, né, de levar não só função social, mas também conhecimento para toda a sociedade de Contagem, de Minas e do Brasil. Aqui comigo, a doutora Ana Flávia, que é a presidente da comissão, doutor Mauro, que é o seu vice, doutora Adriana, que é a secretária, estão sempre aí juntos para poder organizar esse evento para vocês. Eu quero deixar aqui também um abraço especial aos nossos funcionários, que também colaboram, né, para que esse evento ocorra e que possa ser transmitido, né, para vocês aí que estão em casa agora. Eu quero agradecer e parabenizar também as palestrantes desta noite com esse tema, né, das doenças na pandemia, que vieram trazer muito conhecimento para a gente, né? Doutora Daniela Furtado, doutora Mônica Vieira e doutora Daniela Rezende, que darão um recado aqui para todos nós. Então, aqui fica o meu grande abraço, meu agradecimento a todos vocês que participam, que movimentam as nossas redes sociais e prestigiam também esses nossos eventos, que tudo que a nossa subseção faz com muito amor, com muito carinho, para transmitir para vocês aí tudo isso que a gente gosta de fazer. Então, muito obrigada a todos vocês. Passo a palavra ao doutor Rogério, para também dar as boas-vindas, depois o doutor Marco Antônio. Então, muito obrigada. Obrigado, Rita. Mais uma vez aqui nessa segunda-feira, para a gente poder fazer mais uma live do OAB Vai Escola. Realmente parabenizar a comissão, doutora Ana Flávia, doutor Mauro, doutora Adriana, uma comissão que conseguiu agregar, né, todas as demais comissões, estabelecer parcerias com as secretarias de educação do município, do estado, com as escolas particulares, um projeto que vem dando cada vez mais certo, um projeto que vem fazendo a diferença na vida das pessoas, e nós temos certeza que isso ainda vai aumentar muito mais. Como disse a Rita, nós tivemos que nos reinventar, né, nesse período, e essa reinvenção acabou gerando frutos ainda melhores, né, Ana Flávia? Porque antes a gente ia presencialmente para as escolas, éramos um pouco limitados, e hoje temos a oportunidade de não só falar para as escolas do nosso município, para a comunidade escolar em geral, para a advocacia, mas para o Brasil inteiro. Então, isso a gente vê a importância da união que nós temos na OAB Contagem, quando todas as comissões, a advocacia toda, se reúne para se voluntarizar da forma que nós temos aqui e poder também trazer pessoas de fora, como hoje, que temos as nossas convidadas, né, professora Mônica Vieira e Daniela Rezende, que vem nos trazer um pouco dos seus conhecimentos e contar com as pessoas da casa, como a Daniela Furtado, que já é prata da casa, está nas nossas comissões, já tem aqui trazido do seu conhecimento para nós, o que é a importância que isso nos faz sentir. Então, a nossa diretoria e a nossa advocacia realmente se orgulha muito de poder ter um projeto como esse, de poder participar. Vocês que estão nos ouvindo, temos vários eventos no nosso canal do YouTube aqui, já gravados, tem para todo tipo de gosto, para a advocacia, para a comunidade, e as pessoas que acessam no Brasil inteiro têm visto o amor que nós fazemos, a qualidade dos nossos trabalhos e a quantidade de pessoas que são envolvidas realmente por trás das câmeras para que nós possamos chegar aqui e poder oferecer um trabalho de qualidade como esse. Então, agradecer realmente mais uma vez professora Mônica Vieira, doutora Daniela Rezende, doutora Daniela Furtado,
por se disponibilizar para um tema tão importante que nós sabemos, a palavra de ordem, né, que nós estamos utilizando esse ano no OAB Contagem, exatamente a saúde mental. E nós temos essa preocupação não só com a advocacia, mas também com toda a comunidade em geral, porque sabemos o que essa pandemia, além das mortes, infelizes mortes que nós temos passado, também o que ela tem causado naqueles que ainda estão vivos, como a saúde mental, como a fome. Temos aí as nossas campanhas solidárias para arrecadação de alimentos, para arrecadação de roupas, de cobertores, de agasalhos. Conclamamos todos a participarem dessas campanhas, porque também temos essas situações que as pessoas precisam muito de ajuda, e nós temos que fazer isso, temos que cumprir o nosso papel social. É importante demais que nós venhamos a lembrar do nosso próximo enquanto estivermos aqui. Obrigado mais uma vez, parabéns a todos vocês. Tenho certeza que vamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Um abraço. Doutora Flávia, não. Doutor Marco Antônio, para suas boas-vindas. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. É mais uma vez uma honra e privilégio estar aqui. Nós passamos por momentos difíceis, momentos complicados, momento que nós temos que nos reinventar e momentos que nós temos que aprender, esquecer o abraço, mas estender o coração, estender o ouvido, ter a paciência para ouvir, ter o carinho para saber que as pessoas estão passando por momentos complicados, que doenças invisíveis estão aparecendo, doenças que até então a gente não sabia o que era, esse distanciamento, essa falta do abraço, a falta do carinho, e outras doenças que estão aparecendo, são várias que estão. Então, eu quero parabenizar a OAB Vai Escola, a Ana, o Mauro, todos os membros dessa comissão, que fazem um trabalho exemplar, um trabalho que dignifica essa advocacia, que mostra o tanto como é prazeroso fazer o bem, e vocês fazem o bem. Toda segunda-feira, quando nós nos disponibilizamos estar aqui, nossos palestrantes, amigos, as pessoas que estão do outro lado também, estamos fazendo algo novo para alguém, estamos aprendendo a falar, elas ouvirem, e nós aprendendo com elas. Fico muito gratificado, professora Mônica, Daniela Rezende, Daniele Furtado, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Eu sei que vai ser uma segunda-feira, como eu já intitulei, Segunda-feira do Saber. Hoje vai ser mais que saber, hoje vai ser um aprendizado de lidar com alguns traumas interiores, algumas doenças que são invisíveis. Parabéns a todas. Adriana, um abraço para vocês. Ótima palestra, tenho certeza que vai ser mais uma segunda-feira de aprendizado para todos nós. Ana? Obrigada, doutor Marco Antônio, obrigada a todos, doutora Rita de Cássia, nossa vice-presidente, doutor Rogério Lisboa, Marcão, que já virou nosso parceiro aqui nas aberturas. Nossa gratidão à família OAB Contagem, reunida aqui sempre nos eventos das comissões, e em especial da Comissão OAB Vai Escola. Eu fico muito feliz porque os advogados da subseção de Contagem abraçaram o projeto OAB Vai Escola. Então, a cada momento, a gente tem um novo convidado, um novo parceiro, um novo membro disposto a fazer esse trabalho, que é levar informação, levar conhecimento e levar cidadania para a sociedade. Então, agradeço demais a todos vocês, gratidão eterna, em especial à Comissão OAB Vai Escola, que faz esse trabalho acontecer com os seus membros, todos voluntários ali, sempre de prontidão para o que a gente precisar, a gente chama lá e eles estão sempre a postos para poder fazer o trabalho acontecer. Muito obrigada, doutor Mauro Lúcio, meu companheiro aqui, de mãos dadas comigo, a Adriana e a Andresa, minha secretária adjunta, que sempre nós quatro, né, de mãozinhas dadas aqui, um ajudando o outro, fazendo a coisa ali acontecer cada vez com mais qualidade, gratidão a todos vocês, e não poderia deixar de agradecer a todo o nosso público do canal do YouTube. A cada dia que passa, a gente fica muito feliz mesmo, com cada like que a gente ganha lá, cada joinha, que o pessoal está gostando dos temas, a gente tem feedback de todos os professores, de alunos, que sempre passam para a gente que os temas estão sendo
de grande relevância para toda a sociedade. Então, gratidão a todos vocês que nos acompanham, que estão aí por trás das câmeras, né, a doutora Rita já falou, mas a gente não pode deixar de agradecer a Joyce, Letícia, o Ebert, todo mundo da subseção que fica ali nos bastidores, fazendo que a gente esteja aqui, né, funcionando tudo, e para a gente trazer esse trabalho de qualidade para vocês. Hoje eu vou iniciar a minha fala, né? Eu não vou falar, vou apresentar os palestrantes, né, na fala deles. Eu vou iniciar a minha fala com as minhas condolências, apresentando os meus sentimentos aqui a toda a comunidade dos Arturos, com tanta perda que está ocorrendo. São perdas que vão ficar para a história, porque é uma comunidade que tem um significado muito grande, não só para nós do município de Contagem, mas eu falo que para o mundo, porque eles são reconhecidos como patrimônio, né, da mundial. Então, são perdas que são irreparáveis. Então, deixo aqui os meus sentimentos, as minhas condolências a todos os familiares, parentes que tiveram perdas na comunidade, e que Deus possa estar ali ao lado de vocês nesse momento, que o Pai Celestial cubra vocês de bênção e acalente o coração de vocês. A gente sabe que é um momento difícil para todos nós. Hoje nós estamos aqui hoje com essas especialistas, doutora Mônica, a professora Mônica, a doutora Daniele, e a doutora Daniela e a doutora Daniele, que estão estudando, a Daniele estudando muito para falar para vocês, e as especialistas que têm muito a falar para vocês sobre esse tema. Eu falo que a pandemia nos trouxe situações que nós não estávamos preparados para passar por ela. Então, aquele sentimento da gente estar acostumado a abraçar, a estar com os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, fazermos reuniões, comemorarmos aniversários, casamentos. Então, esse tempo todo que a gente está, é uma sensação que a gente fica, quando é que isso vai voltar à normalidade? Nós, com quem tem filhos em casa, com os filhos fora da escola, sem poder estar ali fazendo a socialização, né, que é muito importante. Então, isso, com certeza, é muito preocupante para a saúde mental de todos, não só dos envolvidos, mas é todo um ciclo de pessoas que estão sendo aí afetadas com essa doença. Então, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a saúde mental, vamos escutar aqui as especialistas da noite, vamos aprender um pouco mais. Então, eu convido vocês, eu não vou me adentrar ao tema, vou deixar para as especialistas falar, e eu vou agradecer aqui mais uma vez vocês que se dispuseram a estar conosco aqui, trazendo essas informações. A doutora Mônica, gratidão, doutora Daniela e doutora Daniele, gratidão a vocês, que eu tenho certeza que vai ser de muito aprendizado que a gente vai ter aqui hoje. Então, eu já vou iniciar a minha fala apresentando a primeira palestrante da noite. A primeira palestrante da noite, só um minutinho, por favor. A doutora Daniela Rezende, ela é teóloga e psicanalista, graduada em teologia, pós-graduada em teorias psicanalíticas, curso de extensão em psicoterapia infantil e de adolescentes e membro ativo do GEPA. Com a palavra, a doutora Daniela Rezende. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a todos, né, da OAB e parabenizar por esse movimento do OAB Vai à Escola, que é algo realmente fundamental para esse tempo, chamar a sociedade para uma reflexão sobre aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Quero também dar boa noite aqui às minhas colegas, né, que vamos partilhar juntamente esse tema, e a você que está nos assistindo, né, uma boa noite, que nós possamos, nesse momento, partilhar desse tema e trazemos reflexões produtivas para a nossa vida. Bem, falando sobre o tema proposto, que é as doenças decorrentes da pandemia, eu vou trazer uma abordagem que contempla a saúde mental. E vou elencar aqui para você que está nos ouvindo nessa noite algumas situações que decorrem da pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre o isolamento social, que coloca a mim e a você na chamada superconvivência, né?
estamos mais tempo com a nossa família, e, evidentemente, nesse momento de uma convivência maior, alguns conflitos, eles vão vir à tona, conflitos emocionais, familiares, relacionais, como resultado dessa convivência maior. Infelizmente, até mesmo alguns abusos também, né, ocorrem para aquelas famílias que já estavam vivendo uma convivência familiar abusiva, né, as pessoas passam a estar num ambiente mais exposto aos seus abusadores, falar sobre a pandemia nesse momento, situações que decorrem da pandemia, falar sobre problemas financeiros, porque muitas pessoas estão com dificuldade relacionadas ao trabalho, perda de emprego, de próprios negócios, né? A gente vai pensar agora quantos planos, ideias e projetos foram enterrados nessa pandemia. Vamos parar para pensar também um pouquinho sobre a questão da perda das pessoas, o luto. Recentemente, uma pessoa me falou que, quando foi internar o marido para tratar Covid, o médico disse o seguinte: despeça agora do seu marido, porque pode ser que você não o veja mais. Então, ela me disse que, a partir daquele momento, ela passou a vivenciar a antecipação de um possível luto. E eu também já ouvi várias pessoas dizendo que, por conta de não terem condições de acompanhar as pessoas doentes, não poder vê-las, não poder dar a um funeral, né, assim, digno, não conseguem conformar com a perda daquelas pessoas ao ponto de pensar até mesmo que é uma mentira, que é uma enganação, que aquelas pessoas não morreram. Então, perceba que as condições atuais que nós estamos vivendo atrapalham em muito o processo de elaboração do luto, que requer de cada pessoa um processo psíquico de aceitação. Talvez você que está me ouvindo nessa noite aqui pode elencar várias outras razões que decorrem da pandemia, que são aspectos negativos, mas, contudo, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como, né, não pensar que tudo isso não vai trazer, de alguma forma, algum impacto na saúde mental das pessoas? Segundo o Instituto de Psicologia do Rio de Janeiro, a UERJ, os casos de depressão na pandemia aumentaram em 80%. Porém, a pandemia, né, não trouxe para nós a depressão. A depressão já era um problema presente na nossa sociedade, já era vista, inclusive, como um problema de saúde pública. Há aqueles que dizem, inclusive, que é o mal do século XXI. Então, nesse momento em que falamos sobre depressão, é necessário que nós possamos diferenciar o que é uma tristeza de uma depressão, porque ambas, elas são experiências emocionais que são caracterizadas pelo desinteresse pelo mundo interno, né, pelo desinvestimento do mundo interno, pelo afastamento dos vínculos, caracterizada pela introspecção, são momentos em que a pessoa se recolhe e volta para si. A tristeza, né, no entanto, ela faz parte do nosso desenvolvimento emocional. Cada etapa desse desenvolvimento, ela é resultado da nossa capacidade de tolerar frustrações, e o entristecer-se é a característica fundamental na ampliação desse processo de expansão emocional. Nesse momento, para você que está nos ouvindo, eu gostaria, inclusive, de dar um exemplo lúdico. Existe um filme que se chama Divertidamente. Ele serve, né, como exemplo tanto para crianças como para adultos. Nele, um pai de família necessita mudar de cidade após o emprego, né, fazer uma mudança ali no seu trabalho. Ele muda de cidade por conta do emprego. Mas, nessa bagagem dessa mudança, ele precisa levar sua filha de 11 anos, uma menina que está muito adaptada ao seu meio, ama sua família, tem um time de futebol, gosta da escola, ama a sua casa, e nós vamos perceber ao longo do filme que essa menina passa por várias crises de adaptação. Então, ela se torna, dentro de casa, uma menina arredia, solitária, se torna irritada,
crises de raiva, discute com os pais frequentemente, e os pais não sabem como lidar com as emoções daquela menina. Mas, na verdade, existem mudanças externas acontecendo ao redor dela, em decorrência do trabalho do pai, e existem também mudanças internas, porque ela está deixando uma fase de infância e entrando na fase da adolescência. Quando nós vamos acompanhando esse filme, a gente vai perceber o processo de adaptação de uma menina de 5 anos através de 5 emoções que regem o seu comportamento. Então, são a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo. A alegria quer assumir a sala de comando das emoções da menina e não quer em momento algum que ela se entristeça. Mas é somente a tristeza, quando assume a sala de comando das emoções da menina, que faz com que ela desista do plano de fugir da casa dos pais. Ela sente ali a tristeza, começa a refletir, pensa nos pais, então ela volta para casa, e naquele momento familiar ela tem uma oportunidade de ser reconfortada pelos pais, e ela sente um profundo contentamento. Então, veja você, a tristeza, ela é reflexiva. Já a depressão, ela é uma tristeza severa, uma tristeza profunda. Geralmente ela se manifesta na ocasião da perda de alguém ou de algum objeto que você tem uma grande estima. Daí o sujeito passa a desacreditar de si, desacreditar do sentido da vida. Preste atenção. A depressão, ela paralisa a pessoa. A depressão dá à pessoa aquela sensação do não ser mais eu, dá à pessoa aquele medo de não voltar a ser quem era. Ela olha para o passado, né, e não consegue ali reconhecer seus méritos. Para ela, tudo aquilo que aconteceu é uma mera coincidência, acha que não merece o que tem, olha para o futuro sem a menor perspectiva, porque não vê nenhuma luz no fim do túnel. Esse é o quadro mais grave da depressão, que tem aumentado, e em decorrência disso também tem se aumentado os índices de suicídio, que é a consequência mais trágica de um quadro de depressão. Não falar sobre depressão e suicídio é contribuir para um estigma, né? É contribuir para que as pessoas elas não procurem ajuda, é contribuir para que as pessoas não percebam e não reflitam sobre o mundo em que nós estamos vivendo, em que cada vez mais pessoas estão sofrendo desse mal. Muitas pessoas se assustam quando, de repente, tem a notícia de que alguém morreu, mas isso não acontece da noite para o dia. Na verdade, esse quadro já estava se configurando. E quando isso acontece, na verdade, a tentativa daquela pessoa era de acabar com a sua dor, de acabar com o seu sentimento, a dor do ser, a dor do existir. Portanto, a questão não é uma questão simples quando falamos de depressão, porque não existe uma única causa ou acontecimento na vida da pessoa que leva a ela uma depressão ou suicídio. O professor Renato Dias Martino, do GEPA, gosta de dizer que o que aumenta no nosso tempo não é a depressão, é o que causa a depressão. E nós poderíamos dizer sobre várias coisas que contribuem, né, para que a depressão ela prolifere, ela aumente. Nós poderíamos falar, por exemplo, da sociedade em que vivemos hoje, que é uma sociedade competitiva, né? É uma sociedade que não é tão solidária assim, ela se divide entre aqueles que ganham e aqueles que perdem. Podemos falar, por exemplo, de uma sociedade onde a família, a religião e o Estado estão sendo confrontados. Falamos de uma sociedade onde a figura paterna do pai, que representa a lei, é banalizada. Podemos falar sobre o uso excessivo da internet, a chamada humanectividade, que coloca as pessoas numa condição que contribui para um estado de imediatismo. Prova disso é que quando você está ali no WhatsApp aguardando uma pessoa te dar uma resposta e ela começa a demorar um pouquinho a escrever, você já não tem mais paciência. Enfim, nós estamos numa sociedade do espetáculo, onde as pessoas precisam o tempo inteiro estarem bem, postar fotos bonitas para ganhar like. Então, nós estamos vivendo um mundo onde a presença de poucos valores são menos valores, um ser humano mais vazio, sem base. Numa sociedade como essa, todas as pessoas estão sujeitas, né, ao sofrimento desde a mais tenra infância. Inclusive, sabe-se que casos de abuso sexual, físico e negligência na primeira infância está associado aos grandes, né,
as grandes doenças mentais. Então, nós precisamos pensar que é uma somatória de fatores que acabam culminando para o estágio de depressão e suicídio. Porém, nessa noite, eu quero te chamar a atenção para algo. Não se engane, sabe? Porque uma pessoa pode não apresentar nenhuma aparente sintoma de depressão, no entanto, ela pode estar passando por isso. Quantos pacientes dizem assim, por que eu estou sentindo assim, por que eu estou assim, meus filhos são maravilhosos, eu trabalho com o que eu gosto, né? E eu estou assim, eu não consigo entender o porquê. Então, perceba, a depressão não é coisa de quem é fraco. A depressão não é coisa de quem nasceu para ser perdedor, não é coisa de quem é idoso, isso é preconceito, ela pode atingir pessoas ativas, trabalhadoras. Tem muitos palhaços chorando após os seus espetáculos. Quantas pessoas eu vi que trabalham, que estão bem vestidas, que falam bem, mas que não estão bem, né? Elas choram sozinhas, muitas vezes começam a beber ou entregar-se a vícios e têm pensamentos horríveis. Então, eu vejo que aumenta nesse tempo que nós estamos vivendo, não é a depressão, é o sofrimento das pessoas tem aumentado, a dor do sujeito, né? Quando o existir se torna algo que beira o insuportável. Uma paciente, certa vez, me disse algo assim, eu abri os olhos e pensei, não acredito, eu estou viva. Ou seja, veja o nível de sofrimento de uma pessoa dessa. Ninguém escolhe ter depressão, não é? Eu também, enquanto profissional, não me prendo a esses rótulos, porque, para mim, o que está diante de mim ali numa sala não é um quadro de depressão, é uma pessoa, é um sujeito em sofrimento, é um sujeito em dor, e é ele que vai dizer para mim quais são as suas causas, quais são as suas dores, e eu estou com ele ali no momento da terapia, para ouvi-lo, para acolher as suas expressões ou até mesmo o seu silêncio. Preste atenção, nós adoecemos de tudo aquilo que nós não podemos falar e expressar. Nós adoecemos das dores que não podem ser acolhidas. O que está acontecendo nesse momento da pandemia? Nós viramos o ano com expectativas de que as coisas fossem mudar. Nós nos preparamos para um 2021 melhor, mas o vai passar não passou e até piorou. Então, reflita comigo nessa noite. Como a crise de fora da pandemia faz ecoar dentro de mim as minhas próprias crises, a minha perdição, o meu desencanto, o meu vazio. Quantas pessoas viviam no ritmo de vida muito acelerado para não terem tempo para encararem a si mesmas e agora, por conta da pandemia, tiveram de desacelerar e agora adoeceram porque estão tendo que enfrentar a si mesmas. No entanto, o que faz algumas pessoas resistirem e se manterem vivas mesmo em meio a situações tão adversas como essa que nós todos, né, estamos vivendo, eu quero destacar duas razões. A primeira razão é encontrar um propósito de vida, um sentido de vida. Emil Victor Frankl tem um livro que chama Em Busca de Sentido. Ele é um psiquiatra judeu que foi levado para o campo de concentração. E ali ele fala sobre quais eram as pessoas que conseguiam lidar melhor com aquele horror, com aquele terror que eles viviam. E ele diz que as pessoas que melhor lidavam com tudo aquilo eram as pessoas que tinham encontrado um sentido de vida, um sentido de existência. Ele tem a frase muito conhecida: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Então, as pessoas que muitas vezes resistem e suportam mais situações adversas são aquelas que encontram sentido na sua própria vida. São aquelas também que buscam ajuda, recurso. É possível uma pessoa elaborar uma depressão com acolhimento e dedicação cuidadosa de um profissional qualificado.
Então, nesse momento, movimentos como esse da OAB, né, OAB vai à escola, é muito importante para nos ajudar a pensar e a refletir sobre o assunto. Assim como acontece com as grandes guerras, a nossa sociedade vai mudar. As pessoas estão sofrendo das mais variadas emoções, não estão sabendo lidar com as suas emoções. É medo, é ansiedade, é angústia, é raiva, enfim. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. A mudança é um imperativo de vida. Com o passar do tempo, nós precisamos mudar o processo natural da vida. Frequentemente somos colocados à prova quanto a isso. Então, falar de doenças decorrentes da pandemia em termos de saúde mental, para mim, é falar de dor, é falar de dores, das mais variadas, desde as suportáveis às insuportáveis, que comprometem o modo de vida do sujeito. Então, é tempo de refletir, refletir sobre a vida que nós estamos levando. O que é essencial, né? Você sabe o que é essencial? Essencial é você poder ter um tempo de vida interior, para que você possa tomar decisões, para que você possa mudar, para que você possa se entristecer, porque é necessário que em alguns momentos nós nos encontremos entristecidos para que possamos refletir sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Para que nós possamos alinhar a nossa vida. A nossa sociedade, ela prega a alegria a todo custo, mas isso é desumano. Nós precisamos passar por esses tipos de sentimentos e saber lidar com eles. Não existe crescimento sem dor. E a tristeza, ela é reflexiva. As crises também revelam o melhor do ser humano. O que está acontecendo nos nossos dias não é o que está aumentando nos nossos dias não é a depressão, é o sofrimento. O sofrimento das pessoas tem aumentado, por isso é muito importante que você cuide das suas dores. Vivemos num tempo hoje que faz necessário que a gente venha cuidar do outro. Mas eu te pergunto, como que você vai cuidar do outro se você não cuida de si mesmo? Não tem como, né? Para eu cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim, né? É necessário que nós venhamos cuidar de nós mesmos para que nós possamos cuidar de alguém. Então, a você que está nos ouvindo nessa noite, eu quero resumir essa minha fala com uma frase que eu ouvi recentemente que fez muito sentido para mim. E a frase dizia o seguinte: cuidar é a nova forma de dizer eu te amo. Então, quando você cuida de você, quando você cuida das suas dores, você está dizendo, eu me amo. Quando você cuida de alguém, você está dizendo, eu te amo, porque cuidar é a nova forma de dizer, eu te amo. Então, o imperativo desse tempo é cuidar. Cuide das suas dores. Bem, essa é a minha participação aqui no tema, quero agradecer, passar a palavra aqui para a doutora Ana Flávia. Obrigada, doutora Daniela. Eu tenho certeza que a gente vai poder aprofundar um pouco mais, até em pesquisa recente, né, pela OMS, o Brasil, ele está aí como um nos mais altos índices, né, de depressão, né, em relação a essa situação de vivência mesmo diante a pandemia, né. O cuidado é muito importante, né, tem que se cuidar, prestar atenção nos seus sentimentos, né. E eu tenho certeza que agora nós vamos ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais. Obrigada pela sua fala, doutora Daniela. Eu vou passar a palavra agora para a professora Mônica Vieira. Ela é doutorando e mestre em Medicina Molecular pela Faculdade de Medicina da UFMG, psicóloga, pesquisadora na área de neuropsicologia do envelhecimento, neuropsicóloga, professora de psicologia. Com a palavra, doutora Mônica. Boa noite, pessoal. Quero agradecer aqui pelo convite da comissão. É uma honra para mim, um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aí um pouquinho para esse tema, que como todos já falaram aqui previamente, é tão importante, está aí atormentando todo mundo, essa questão do Covid, as consequências do isolamento. E agradecer aí a todos. E estou aqui aberta também a perguntas. Está aparecendo aí, pessoal, a apresentação.
Tá sim, doutora Mônica. Obrigada, doutora Ana. Então, pessoal, boa noite a todos. Vou iniciar aqui. Meu nome é Mônica, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. É muito interessante essa nossa discussão aqui, porque a professora Daniela também trabalha com saúde mental, mas em uma área diferente. Então, é muito bacana, a gente pode complementar aqui as ideias, né, sobre esse tema da Covid. E eu atuo com a psicologia clínica, com terapia cognitivo-comportamental, mas principalmente com avaliação psicológica e neuropsicológica, psicologia do desenvolvimento, e na neuropsicologia, mais especificamente com a psicogerontologia e com envelhecimento cognitivo. Então, eu sou professora de graduação, de cursos de pós-graduação também em neuropsicologia, e atuo com pesquisas com idosos com comprometimento cognitivo. Com o CCL, que é uma condição prévia aí às demências, e atualmente com idosos com a doença de Alzheimer em fase inicial. Estava realizando uma pesquisa de neuroestimulação com esses pacientes, com essas pessoas dessa faixa etária, para identificar se essa intervenção causaria alguma mudança cognitiva. Essa pesquisa, infelizmente, no momento está interrompida por causa justamente da pandemia, para não fazer as pessoas saírem de casa, não é para uma pesquisa, não é, infelizmente, o momento disso. Então, agora a gente está focando até mais nos pacientes idosos que tinham comprometimento cognitivo leve e passaram por essa infecção da Covid para identificar se causou alguma alteração cognitiva, se agravou os comprometimentos cognitivos desses idosos. Então, essas são as principais áreas com as quais eu trabalho. E hoje eu vou falar especificamente sobre alterações cognitivas em diferentes faixas etárias, as consequências da Covid para a cognição em crianças, adolescentes, adultos e idosos, que são aí as pessoas com que eu mais trabalho também. Pessoal, quando eu falo de cognição e alteração cognitiva, eu estou falando de todas as nossas capacidades mentais. Esse é um modelo que nós temos de cognição. Nós podemos separar essas capacidades em grupos, que nós chamamos de domínios cognitivos. Esses que estão circulados em vermelho são alguns desses domínios. Em diferentes situações aí de saúde mental, a pessoa pode ter um ou mais domínios comprometidos. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer afeta principalmente o domínio de memória, inicialmente. Temos aí outras condições, por exemplo, a doença de Parkinson vai afetar velocidade de processamento e processamento espacial. Em geral, com o envelhecimento, a gente já tem perdas em algumas capacidades mentais, que nós chamamos de capacidades fluidas, que são aquelas que não estão associadas com conhecimento prévio. Então, a gente já tem um certo declínio dessas habilidades. E em cada faixa etária, a gente vai ter um desempenho diferente, elas vão evoluir de forma diferente ao longo da vida também. Então, por exemplo, nós sabemos que as funções executivas, esse domínio, ele vai evoluindo até a meia-idade e depois dessa faixa etária começa a ter um declínio. E, enfim, cada um desses grupos de capacidades evolui de uma forma ao longo da vida. E nós estamos vendo que a Covid-19 afeta de várias formas essas habilidades mentais, essas capacidades que nós temos aí de memória, atenção, processamento espacial, velocidade de processamento. E todas essas habilidades juntas formam a nossa cognição, ou antigamente na psicologia, né, nas teorias mais gerais, nós chamamos isso de inteligência também. Tem uma questão importante em relação à Covid, pessoal, porque já tem estudos mostrando que existe uma prevalência maior de Covid em pessoas que têm alguns transtornos mentais prévios, por exemplo, esquizofrenia, depressão. Então, algumas doenças, algumas questões aí mentais aumentam o risco para a pessoa contrair a Covid-19 e manifestar sintomas.
Um dos motivos para isso acontecer é porque, por exemplo, em transtorno de ansiedade, os níveis de cortisol ficam alterados. E essa alteração nesses níveis de cortisol podem estar associados aí com o sistema imunológico e aumentar realmente o risco de contrair. Muitos transtornos mentais também são associados com a alteração do sono. Por exemplo, na depressão, a pessoa pode ter insônia, ou pode ter um sono excessivo, dormir durante o dia, durante muito tempo. E essas alterações do ciclo de sono e vigília também podem alterar o sistema imunológico e aumentar o risco para contrair a COVID-19. Além disso, gente, já foi observado vírus replicante no nervo olfatório. Vocês já devem ter ouvido falar, muitas pessoas que falam que perderam o olfato, que não estão sentindo o sabor de nada. Esse é um dos sintomas da COVID. Realmente acontece essa alteração na percepção do olfato, e isso pode acontecer porque o vírus atinge o sistema respiratório. Para vocês terem um pouquinho de noção do que ocorre, então, gente, nos processos de sensação e percepção, nós temos várias fases. Sempre nesses órgãos de sensação aí, o tato, visão, audição e o olfato, nós vamos ter um sistema de captação. Então, ali dentro da cavidade nasal, nós temos os nervos olfatórios, temos como se fossem sensores mesmo para o olfato, né, de captação das informações do ambiente aí de olfato. Temos, então, esses receptores olfativos, eles são ativados aí por essas moléculas de odor do ar. Essas moléculas, então, são captadas por esses cílios, e esses cílios são conectados a neurônios sensoriais, e os axônios desses neurônios vão compor o que nós chamamos aí de nervo olfatório, trato olfatório. Então, nós vemos aqui que nesse sistema de percepção olfatória existe uma conexão com o mundo externo. É como se nós tivéssemos parte do sistema nervoso central, nós temos essa parte do sistema nervoso central exposta. Então, existe aí já uma discussão se o vírus não conseguiu atingir o sistema nervoso central através dessa exposição que existe. Então, ele poderia ter afetado esses neurônios de captação e, através do bulbo olfatório, terem penetrado aí no sistema nervoso central. Por que isso está em discussão ainda? Porque tem vários estudos pós-mortem, então já foi avaliado tecido cerebral de pacientes que faleceram e foi encontrado vírus aí nesse nervo olfatório. Mas existem muitas dúvidas. Será que é só na pessoa após a morte que isso é encontrado? Por quê, gente? A gente não pode acessar ali o sistema nervoso central de uma pessoa que ainda está viva, né? A gente pode causar lesões ali. Então, isso geralmente é analisado pós-mortem mesmo, após o falecimento. Mas, de qualquer forma, já ficou esse alerta aí para todo mundo de que foi encontrado esse vírus no nervo olfatório. E, além disso, pessoal, a COVID-19 afeta o endotélio. O que é o endotélio? É uma camada celular que reveste ali o interior dos vasos sanguíneos. E isso tem várias consequências cardiovasculares. Então, nós vemos que os pacientes têm um maior risco de terem infarto, AVCs, que são acidentes vasculares encefálicos ou cerebrais. Tudo isso associado ao fato da COVID afetar o endotélio. Esse aí é um estudo, pessoal, que foi realizado com pacientes idosos. É um estudo contínuo, esse é um dos artigos que foi publicado, é um artigo de 2017. Ele é realizado lá na USP, em São Paulo. E como que funciona isso? Eles avaliam os pacientes idosos que passam ali pelo sistema de saúde, pelos ambulatórios, avaliam a cognição, então habilidades de memória, de atenção, de funções mais complexas, como controle inibitório, flexibilidade mental. E assim que esses pacientes têm um óbito, eles avaliam o tecido cerebral, analisam neurônios, para entender o que está acontecendo em termos de doenças neurodegenerativas. E um resultado muito interessante desse grupo de pesquisa
é que na população brasileira, então, como é um estudo realizado em São Paulo, né, ele é muito representativo da nossa população, existem muitos pacientes que apresentam avaliação cognitiva normal, então, aparentemente, eles não têm nenhuma doença neurodegenerativa, não têm doença de Alzheimer, não têm doença de Parkinson, nada disso, mas eles têm muitas alterações vasculares, microinfartos ali no sistema venoso cerebral. Muitos têm a doença de Alzheimer, mas não manifestam sintomas. Mas o que chama muita atenção é que em pacientes com o desempenho dentro do normal, com doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, tem muita comorbidade com essas alterações vasculares. Lá, gente, no nosso sistema nervoso central, no encéfalo, nós temos uma vascularização imensa. Então, por essa imagem, vocês conseguem ter uma noção desses vasos que levam ali substâncias, não é? Fazem troca de oxigênio, glicose, ali no nosso encéfalo. Então, imaginem esse endotélio afetado pelo vírus da COVID e que vai passar ali por todo o nosso sistema nervoso central, e nós não sabemos ainda até que ponto o vírus consegue romper essas barreiras hematoencefálicas e o tipo de dano que causa. Mas nós já sabemos que a infecção pela COVID aumenta o risco de ter lá microinfartos, que são microlesões nesse sistema aí de irrigação. Então, é um sistema bem complexo, tem várias aí, artérias principais que passam por ali, tá? As principais são essa artéria cerebral anterior, a média, a posterior, nós vemos aqui do lado direito as regiões que são irrigadas por elas. Em relação a esses acidentes vasculares cerebrais, gente, nós podemos ter acidentes que são isquêmicos ou hemorrágicos. Nos isquêmicos, nós temos ali uma falta, por exemplo, de fluxo de substâncias, de oxigenação, de glicose, e acaba acontecendo uma necrose de alguma região. E nos hemorrágicos, nós temos o extravasamento de plasma ali, de sangue numa região, e isso também vai ter consequências, necrose, enfim. Esses são acidentes mais graves, que podem ser maiores, e têm consequências imediatas mais graves. Então, aqui a gente vê um exemplo aí de uma neuroimagem de uma pessoa que possa ter tido um acidente desses, mas nós temos vários tipos de lesões. Nós temos grandes infartos corticais, que geralmente têm consequências mais graves, pequenos infartos e lesões de substância branca. O que a gente está tendo evidência aí nesses pacientes de COVID são desses pequenos infartos e lesões de substância branca. Então, está aumentando isso. E também já tem alguns estudos mostrando que os pacientes, após passarem por essa infecção da COVID, têm um risco maior de também ter esses grandes infartos, que é o que comumente nós chamamos aí de AVC, que são mais evidentes. Então, esses AVCs, esses grandes infartos, já tem estudos mostrando que COVID aumenta o risco para ter esses infartos, mas esses infartos menores, gente, esses lacunares, eles não são tão perceptíveis, a gente consegue ver nos exames de neuroimagem, são essas partes aqui que aparecem mais claras, como se fossem manchas mais claras. Nessa imagem aqui C, a gente consegue ver muito mais manchas, então esse paciente tem mais infartos, mas isso geralmente é silencioso. A gente não tem uma consequência imediata desses infartos menores, mas eles vão acontecendo. E, geralmente, pessoas com 30, 35 anos já têm algumas dessas lesões. É normal encontrar lesões em pessoas com 60 anos ou mais. Por quê, pessoal? Ao longo da vida, a gente tem mesmo algumas alterações ali de glicose, né, da pressão arterial. E essas pequenas alterações já causam algumas lesões. Então, imagine, então, uma infecção dessas, que altera aí todo o nosso sistema endotélio, e que nós já temos estudos mostrando que aumentam essas lesões. Então, vou falar um pouquinho das consequências disso. Aqui, gente, estamos vendo de novo as imagens aqui dessas lesões, como que a gente consegue ver nos exames de neuroimagem. E pode ser que elas não fiquem tão nítidas assim também, tão visíveis, se forem poucas ali,
Mas a questão é que isso vai se acumulando ao longo da vida. Então, se ali com 30 anos de idade você tem a Covid, tem algumas lesões, ao longo da sua vida você vai acumular outras, por várias causas aí, como eu comentei, né? Se você tem diabetes, hipertensão arterial, isso aumenta mais ainda as suas lesões. Porque se você tem um momento ali de descontrole da sua pressão arterial, vai aumentar. Hipoglicemia, hiperglicemia também. Então, gente, é muito importante manter essas doenças crônicas controladas para não aumentar aí essas pequenas lesões que vão acontecer. Isso aqui é o seguinte, gente, as pessoas que têm a doença de Alzheimer, geralmente têm o hipocampo afetado, que é essa estrutura que está aqui à esquerda, e a gente consegue ver ela aqui em cima de forma tridimensional, e também o córtex temporal, que é esse que aparece aqui nessa imagem no canto inferior direito. E nós temos também no exame de neuroimagem a possibilidade de ver um score ali, tem até um score para classificar isso, que é o nível de atrofia medial temporal, para a gente identificar se a pessoa tem ali a doença de Alzheimer. Então, ela vai ter uma redução de algumas estruturas, porque ela vai perdendo neurônios, conexões cerebrais. Então, imaginem ter alterações vasculares, que são aquelas microlesões, associadas com uma doença neurodegenerativa. Nós já sabemos também que a COVID, ela é muito mais grave nas pessoas que têm doenças neurodegenerativas, porque é claro que ela vai aumentar a quantidade de lesões e vai agravar essas condições. Então, se o paciente está ali numa doença de Alzheimer em fase inicial e contrai a COVID, principalmente se for grave, precisar de internação, isso vai agravar muito o quadro e vai fazer com que ele fique mais dependente, ou seja, vai avançar mais ainda essa doença neurodegenerativa. Ótimo, gente, vimos isso aqui, mas o que é importante a gente considerar também? Que nós temos neuroplasticidade. Nosso cérebro tem capacidade de se regenerar, de se recuperar. Então, as pessoas mais jovens, quanto mais jovem a pessoa for, as crianças, por exemplo, têm muito mais neuroplasticidade, muito mais capacidade de regenerar esses neurônios e essas redes cerebrais, uma região assumir função de outra. E, além disso, gente, nós temos também a reserva cognitiva. Tá? Então, a gente tem a neuroplasticidade, que é uma capacidade de recuperação, e a reserva cognitiva é tudo aquilo que a gente adquire ao longo da vida, através da escolarização formal, de conhecimento, cultura. Então, se você aprende um novo idioma, por exemplo, você está aumentando a sua reserva cognitiva, que é um conjunto de características biológicas e psicológicas ali, cognitivas mesmo, emocionais. Então, várias características que agregam para a gente ter um desenvolvimento psicológico e dessas capacidades mentais. Reserva cognitiva, gente, é a capacidade que a gente tem de suportar danos ao sistema nervoso central, mantendo a nossa funcionalidade. Quanto maior for a escolarização da pessoa, quanto mais ela praticar atividade física, quanto mais ela tiver socialização também, esses são fatores que nós sabemos que contribuem para a reserva cognitiva. Então, e o que é importante disso? Essa reserva, quanto maior for a sua reserva, maior a sua capacidade de suportar esses danos ao sistema nervoso central. Então, o que a gente vai pensar também em decorrência disso? Aquelas pessoas que têm uma baixa escolaridade, que não foram alfabetizadas, que não têm costume de ler ou de exercitar muito ali essas capacidades mentais, que não saem de casa, que já tinham algum isolamento prévio à COVID, tem uma reserva cognitiva mais baixa. Essa reserva, gente, não necessariamente significa escolarização. Tem pessoas que nem são alfabetizadas, têm uma reserva alta, que elas conseguem essa reserva de outra forma. Mas, enfim, pensando aqui nesse contexto que nós estamos, né, justamente do OAB vai à escola, nós vemos como que é importante continuarmos aí estudando, investindo nas nossas capacidades mentais, escolaridade, nessa pandemia e sempre, porque isso aumenta a nossa reserva, a nossa capacidade de suportar essas lesões que nós vamos tendo ao longo da vida. Pensando aí, gente, então, numa perspectiva também do desenvolvimento, de que em cada etapa da vida a gente vai desenvolver nosso sistema nervoso central, capacidades psicológicas, cognitivas, a infância é uma fase primordial na aquisição
de capacidades como linguagem, motoras, de socialização mesmo. Então, para a infância, aí a gente tem um exemplo do desenvolvimento da linguagem. Nós temos fases e meses específicos para desenvolver cada uma dessas habilidades. Então, a gente espera ali, por exemplo, até uns 3 meses de vida, que o bebê desenvolva o sorriso social, capacidade de apontar para objetos, até ele desenvolver mesmo a pronúncia de palavras, frases e a comunicação. E se esse bebê não tem interação social, gente, vai atrasar o desenvolvimento da linguagem e a cognição em geral. A criança depende muito da socialização e da interação com outras crianças, com adultos, para desenvolver o sistema nervoso central como um todo. Então, aí, capacidade de interagir com os outros. É claro, gente, que os pais, a família, aquele núcleo ali mais próximo, podem fazer isso, estimular a criança, conversar, interagir. Mas, depois dos 5 anos de idade, ali, na verdade, quanto mais cedo possível, essa criança tiver contato com outras crianças, com um grupo maior, mais ela vai desenvolver essas capacidades mentais, ali através dessa neuroplasticidade, que é muito maior nessa fase da vida, na primeira infância, nos pré-escolares e naqueles escolares iniciais. Então, pessoal, uma consequência aí terrível da Covid vai ser diminuir já está sendo, né? Diminuir a estimulação cognitiva das crianças e, consequentemente, a gente não está aproveitando essa fase delas de maior neuroplasticidade para desenvolver o sistema nervoso central. A gente não sabe ainda as consequências que isso vai ter em termos de sociedade, as crianças ficarem 1, 2 anos sem essa interação, principalmente as crianças de 4, 5 anos, 6 anos. Quanto mais jovem for a criança, maior a consequência dessa falta de socialização. Então, para as crianças, isso aí é o maior impacto. E, assim, existe já um medo, um alarde em relação aos países como o Brasil, que são países que já têm alguns déficits ali, tem pais, por exemplo, de baixa escolaridade, ou que não têm muito conhecimento para estimular essas crianças. Então, a consequência vai ser mais grave ainda. Além do que, muitas famílias não têm acesso à internet, então as crianças acabam não participando de algumas aulas. Para os adultos, gente, uma consequência da pandemia, em geral, é alterar o que a gente chama de memória operacional. A gente tem vários tipos de memória, mas essa memória operacional é uma capacidade que a gente tem de buscar informações da memória de longo prazo e trazer para o curto prazo, e de manipular informações no curto prazo. Então, aquela coisa, quando você vai na cozinha fazer 2 coisas e esquece uma, esse geralmente é um problema de memória operacional, de memória de curto prazo. Quando você planeja fazer várias coisas em um dia e esquece uma delas, ou várias coisas ao mesmo tempo, estou dirigindo, preciso passar no supermercado, preciso comprar fralda, e esquece uma, problema de memória operacional. E quando a gente está sobrecarregado, estressados, essa memória operacional também fica com muitas informações e sobrecarregada. Então, todo esse estresse que a gente está vivendo, com certeza está prejudicando essa memória operacional, e muitas queixas de memória vêm disso. Tá? Não necessariamente da Covid, mas do estresse mesmo que todo mundo está vivendo. Então, por que a gente vê tanta dificuldade nas aulas online? Porque numa sala de aula, gente, você pode sair, tomar uma água. Nas aulas online, geralmente você fica vendo vários rostos, e isso já chama muita atenção. A gente tem, inclusive, uma região ali no cérebro específica para processar informação de faces. Então, ficar olhando para várias faces é uma coisa que sobrecarrega a nossa cognição. Slide, professor falando. Então, o computador, esse foco aqui na tela, sobrecarrega também essa memória operacional e acaba sendo muito estressante. O trabalho online também, o pessoal aí, por exemplo, que é do direito mesmo, está todo mundo trabalhando online, e isso também acaba sendo muito cansativo, esse foco na tela o dia todo. Em relação a idosos, gente, todo mundo deve ter percebido que é muito difícil manter os idosos em casa. No início da pandemia foi muito complicado, continua sendo.
Agora que eles foram vacinados, mais ainda, porque é difícil muitas vezes para eles entenderem que vacina não significa que eles podem sair sem máscara, enfim. Para manter os idosos em casa, gente, é importante ter um ambiente enriquecido. E os interesses deles são diferentes das outras faixas etárias. Então, fica todo mundo ali no celular, todo mundo no aplicativo, e eles muitas vezes nem sabem mexer no telefone, nem têm aplicativo. Então, eles não têm os mesmos interesses das outras pessoas que estão ali na casa com eles, desse núcleo familiar. Então, isso faz com que eles saiam para procurar conversar mesmo. Então, se as pessoas que estão em casa com eles ficam vendo televisão, ou ficam no tablet, ou ficam trabalhando no computador e não conversam com eles, eles vão buscar em outros lugares essa interação, porque é a forma que eles têm de se distrair, de viver, né? Cada faixa etária tem a sua forma de socialização. E a deles é mais o diálogo, é uma forma mais analógica, não é tão tecnológica quanto as outras faixas etárias. Então, isso é uma das coisas que fazem eles não ficarem em casa. A gente precisa também ter muita paciência com eles para explicar o que está acontecendo, explicar como a vacina funciona, uso de máscara e muitas vezes repetir. Tá, gente? Principalmente se esse idoso já tem alguma doença neurodegenerativa, algo que comprometa a cognição, aí a gente tem que explicar mais vezes ainda. Então, ter paciência mesmo, usar uma linguagem adequada. Não adianta, por exemplo, colocar um vídeo do YouTube para eles, mandar vídeo. A gente tem que explicar a pandemia, como lidar, a vacinação, com a linguagem deles, que eles entendem. Pensando aí, gente, que a nossa população de 60 anos ou mais, geralmente tem de 0 a 4 anos de escolarização formal. Então, eles precisam realmente de uma linguagem mais adequada. Todo mundo aí já deve ter visto, né, gente? Vídeo de idoso pulando muro, quebrando portão. Tem vários. E muita gente enfrentou isso aí no início da pandemia e enfrentamos até hoje. É muito difícil realmente manter os idosos em casa. Eles são um grupo de risco. E, como eu falei, as consequências da Covid para eles são mais graves, porque eles já têm doenças crônicas, geralmente, hipertensão, diabetes, e, como eu já comentei aqui, essas doenças crônicas já afetam o sistema nervoso central e, com a Covid, a situação fica mais grave ainda. Com o envelhecimento, gente, a gente tem um declínio de funções que nós chamamos de funções executivas. Essas são as nossas funções mais complexas, como controle inibitório, que é a capacidade de inibir impulsos, flexibilidade mental, que é a capacidade de mudar o comportamento de acordo com as demandas ambientais. Então, vamos pensar, gente. Vários estudos, então, mostram que, ao longo do desenvolvimento, essas funções executivas têm um desenvolvimento em forma de U invertido. Então, o bebezinho ali, a criança, vai desenvolvendo essas capacidades com a estimulação ambiental, ele vai aprendendo, vai controlando seus impulsos, vai ficando mais flexível, e o ápice disso é a meia-idade. Depois disso, a gente tem um declínio. Com o envelhecimento normal, a gente já tem esse declínio. O que acontece, então? Gente, uma pessoa ali de 80, 75 anos, ela já tem um declínio mesmo da flexibilidade, que é essa capacidade de adaptação às mudanças. Então, isso é importante considerar, tá? E é por isso que é difícil manter os idosos em casa, porque eles realmente têm uma flexibilidade bem menor do que as outras faixas etárias. Temos aí já vários estudos abordando especificamente essa faixa etária, as consequências da Covid para essa faixa etária. Algumas delas são a importância de fazer uma triagem na hora da hospitalização, prevenção também, monitorar alguns sintomas que acontecem nessas internações, como delirium. Delirium, gente, é diferente de delírio. É quando acontece uma mudança da homeostase corporal, por exemplo, de glicose ou de cortisol mesmo, uma desidratação, e isso acaba causando alteração cognitiva. Então, nós temos vários idosos, por exemplo, se ficarem sem tomar água durante um dia, podem entrar nessa condição. Imagina, então, numa internação por Covid-19, em que vai mudar a medicação, enfim, mudar toda essa homeostase mesmo. Aí tem outras questões, como atividade física, é muito importante promover a atividade física.
E nós temos vários estudos, gente, já estou finalizando, tá, pessoal? Não sei, alguém pode me dar um feedback do tempo, por favor, gente? Mas já estou finalizando. Algumas consequências do isolamento independente da Covid, tá, gente? Então, nós temos esse estudo aqui, que é de 2017, foi uma revisão aí sobre o isolamento social e as consequências disso para a saúde. Então, eles avaliaram aí 8 bases de dados, pegando artigos científicos desde 1950 a 2016, 40 revisões sistemáticas, que são outras revisões que já tinham sido feitas, meta-análises também, então foi um estudo bem robusto. E o que eles encontraram principalmente? Que o isolamento social é associado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, aquela pessoa que fica muito em casa, parada, não interage, tem um risco aumentado disso. Imagina, então, gente, você ficar 2 anos isolado e ainda ser infectado pela Covid. Então, você já tem 2 fatores de risco para doenças cardiovasculares. Pode ser que uma pessoa que não tivesse antes uma hipertensão arterial ou um risco aumentado de ter um infarto ali, agora tenha pelo isolamento e também pela Covid. Além disso, gente, o isolamento, aí já entrando na Covid mesmo, esse artigo é do ano passado, sobre como lidar com a saúde mental de idosos durante a pandemia de Covid. E o que ele discute é que a pandemia está agravando algumas condições, por exemplo, pacientes que tinham transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade, fobias, isso agravou a condição deles. E, além disso, esses idosos podem passar por experiências traumáticas, por exemplo, perder um cônjuge, perder um filho. Todo mundo, na verdade, está passando por isso, né, gente? Perda de pessoas próximas, falecimento mesmo, ou mesmo a pessoa perder funcionalidade. Então, às vezes, aquela mãe que ajudava todo mundo, que estava ali para todo mundo da família, teve a Covid e agora se tornou uma pessoa dependente. E isso é muito impactante para as famílias. Além disso, gente, alguns sintomas surgem com a pandemia. Não necessariamente com a infecção de Covid, mas só por estar na pandemia você já aumenta alteração do sono, insônia, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, compulsões, porque as pessoas foram incentivadas a ficar lavando as mãos, a ter uma higiene muito aumentada, então isso pode aumentar o risco desses transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, medo de contrair a doença. Além disso, tem alterações físicas também, hipertensão, diabetes, agravamento, né, de hipertensão, diabetes. E alterações psiquiátricas, nós já temos vários estudos mostrando que no pós-Covid existem muito mais sintomas de depressão, ansiedade, várias alterações cognitivas também. E como minimizar isso, tá, gente? Isso também é um artigo do ano passado, que reuniu vários estudos prévios relacionados a pandemias, catástrofes, para falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, então, para melhorar isso. E o que ele traz para a gente, é que é muito importante a gente aumentar a esperança das pessoas. Então, através da mídia, aqui, por exemplo, a gente está fazendo essa discussão, então, trazer questões também que tragam esperança. Olha, a gente está com a vacinação aí, a vacinação está ampliando cada vez mais. Tem outros países que já saíram da pandemia, então a gente tem visto aí sair também dessa situação. Não vamos pensar que não tem mais jeito, porque a partir do momento que a gente perde a esperança, gente, é aquilo que a professora Daniela trouxe. Se a gente não tem esperança, vem a depressão, vem os transtornos psicológicos. Então, vamos motivar aí a esperança mesmo. Trabalhar questões como o mindfulness, que é uma prática hoje que a psicologia usa muito, adaptando a meditação para trazer pensamentos positivos, focar no presente. Enfim, algumas técnicas psicológicas podem ajudar. Também temos estudos mostrando que videochamadas melhoram muito o humor de pessoas idosas, já ajudaram muito em outras situações de catástrofes, de necessidade de isolamento. O
Usar intervenções, então, que facilitem a socialização, principalmente videochamadas. A terapia psicológica pode ajudar também. Assistência médica e social. Então, as pessoas não deixarem de ter assistência, de ir ao médico, de ter esse apoio em situações de problemas socioeconômicos também. E, além disso, intervenções de amizade, de lazer, o que for possível aí dentro de casa. E 5 pontos fundamentais dessas intervenções, gente: promover essa sensação de segurança, tanto física quanto psicológica. Então, se você tem uma criança em casa, um idoso, ou mesmo essas pessoas ali adultas, né, conversar, aumentar realmente a esperança delas, essa sensação de segurança. E isso é uma coisa também que, por exemplo, o Estado pode proporcionar, né, essa sensação de segurança para a população. É algo que pode partir do Estado, de organizações fazerem também. Reduzir emoções desagradáveis, isso pode ser feito através de yoga, de relaxamento, de tratamento farmacológico também, se a pessoa já chegou num nível assim muito grave. Também aumentar uma percepção de controle social, né, de que existe algum controle sobre a situação, porque a partir do momento que a gente pensa que está tudo descontrolado, que não tem organização nenhuma, aí aumenta aquela insegurança e a falta de esperança também. Conexão com o grupo, isso ajuda muito, pode ser inclusive online também, e instigar a esperança das pessoas. Então, resumindo, gente, promover essa sensação de segurança mesmo. E um ponto importante aqui, gente, que a primeira epidemia de Covid, que aconteceu lá em Hong Kong, em 2003, aumentou muito a taxa de suicídio entre idosos. A gente costuma pensar que não existe suicídio para idosos, né, gente? A gente já comentou um pouquinho disso aqui hoje, mas existe sim, é uma das faixas etárias que tem o maior índice de suicídio. E a gente vê aqui, ó, número de casos de Covid e a incidência de Covid e de suicídio. A gente vê que o pico do Covid, em 2003, coincidiu exatamente com o aumento enorme de quantidade de suicídios entre idosos. Aqui um outro estudo que mostrou também que em 2003 teve esse pico aí de suicídios entre idosos. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo para essa faixa etária e vários nesses pontos aí que eu comentei. Então, pessoal, é isso. Deixei meus contatos. Peço desculpa se eu passei um pouco do tempo. Muito obrigada a todos. Doutora Mônica, nossa, não, a gente nem queria que parasse, né, porque é tanta informação, tanta coisa bacana. Eu tinha até separado umas coisinhas que eu acho que vai ser, exatamente o que você falou aí, de dicas mesmo sobre essa situação, né, que o pessoal está vivendo. Do tipo, né, lembre-se que você não está sozinho, todos estão na mesma situação, e apesar disso, cada um encontra uma forma de lidar com esse momento. Não se compare com outras pessoas, tente encontrar o que mais funciona para você. Outra coisa, este é um momento intenso e fora do comum. É completamente normal se sentir triste, assustado, ou mesmo produtivo, ou menos produtivo que o habitual. Uma pandemia e o distanciamento social geram diversas emoções que são difíceis de lidar. Novos sentimentos são esperados, não se cobre por estar 100%, para estar 100% em todo o tempo. Observe suas demandas internas, abafar e ignorar sentimentos não é saudável. Tente colocar tudo o que está acontecendo no mundo em perspectiva e relacione ao que você está sentindo. Estão interligados. Se colocar como parte de todo, vai trazer o autoconhecimento e facilitará encontrar o equilíbrio da situação. Limite o tempo ligado às notícias. Então, assim, está tudo aqui que você falou mesmo. É importante estar informado, mas não muito em muitos processos, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo. E todos eles bastante intensos. Mudanças na rotina de trabalho, no relacionamento com amigos, na família, dilemas políticos, financeiros, em todo o mundo. Estipule quanto tempo do seu dia você pode se dedicar ao consumo de notícias e, se necessário, reduza. Não esqueça de buscar fontes oficiais para evitar, né, essas notícias falsas. Eu, aqui em casa, meu marido fala muito, minha filha, para de assistir uma certa rede aí, né? Porque, tipo assim, é só notícia triste que faz você ficar numa situação, assim, de angústia mesmo, com medo de tudo. Eu tinha pego essas dicas até para dar, você falou tudo.
Você falou tudo na sua fala, que a gente tem que preocupar, né? Que não é só a gente, são várias pessoas passando por essa situação, a gente tem que encontrar. Eu acredito que a gente teve muitas pessoas fechando o comércio, mas teve muita gente que se conseguiu, nessa pandemia, se reinventar, e está aí, né, conseguindo sobreviver, fazer as suas coisas, e não estar né, nesse estado de depressão, né, que essa situação nos leva. Então, ficar atento. Obrigada, doutora Mônica. Nossa, eu fiquei aqui, nem pisquei, atenta em toda a sua fala. Doutora Ana, obrigada. Eu quem agradeço, estou às ordens, viu, gente, à disposição. Obrigada. Agora eu vou chamar a nossa próxima palestrante, a doutora Daniele Furtado. Ela é advogada, membro da Comissão AB Vai Escola, pós-graduanda em Gestão de Pessoas e Carreiras, Liderança e Coach pela PUC do Rio Grande do Sul, coautora do artigo A Legitimidade do Exame da Ordem do Brasil, da OAB do Brasil. Com a palavra, a doutora Daniele. Olá, pessoal, boa noite. Que prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, participando dessa live promovida pela Comissão AB Vai Escola. Uma comissão que realmente, sem dúvida nenhuma, tem gerado a transformação na vida de tantos alunos e esse conhecimento tem sido propagado aqui através dessa plataforma. Eu quero dar os meus cumprimentos aos meus colegas advogados presentes nessa live, agradecer a participação das psicólogas, nossa, que tema, né, que foi tratado aqui, um tema tão importante como esse. Eu quero iniciar aqui dizendo que, de fato, nós aprendemos muitas coisas com a pandemia. A sermos mais solidários com o nosso próximo, a cuidar melhor da nossa saúde física e mental, como foi bem trabalhado aqui também essa noite. E eu acredito que, além dessa situação nos fazer refletir, de fato, sobre a nossa sobrevivência, o nosso propósito, como foi bem falado aqui também essa noite pela Rezende, eu acredito que a pandemia nos trouxe uma certa sensibilidade em estar sempre em um lugar de paz, um lugar tranquilo. Porque, afinal de contas, nós somos bombardeados 24 horas por informações que nos assombram, por informações que nos assustam, como aqui também já foi falado. Então, como fazer para trazer a paz para os nossos relacionamentos? Nós vamos ter que aprender a gerenciar melhor os nossos conflitos. E como nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós precisamos entender que os conflitos é inerente às relações humanas. Nós não precisamos vê-lo como algo negativo, muito pelo contrário. O conflito, ele vai possibilitar que as partes juntas possam construir uma melhor solução para aquele problema, é verdade. E isso em qualquer âmbito de relação que nós podemos imaginar, no nosso trabalho, na nossa relação familiar ou até mesmo na nossa relação conjugal. Agora que a gente já começou a compreender que os conflitos não têm esse condão negativo, muito pelo contrário, ele pode abrir uma porta para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento daquela relação, a gente começa a entender que todas as vezes que nós estivermos diante de um conflito, nós podemos fugir dele ou nós podemos enfrentar. Muito embora nós agimos de forma involuntária, não é mesmo? De acordo com os nossos valores, nossas crenças, nossa cultura, nosso temperamento, e não tem nada de errado nisso. Porém, se agora a gente começar a aplicar alguns critérios e algumas técnicas, nós podemos ter bons resultados diante de um conflito. Então, voltando, todas as vezes que nós estivermos diante de um conflito, ou nós podemos fugir, ou nós podemos enfrentar. Se nós decidimos a fugir, nós vamos perder a oportunidade de juntos colaborar e negociar dentro daquela questão. Então, ambas as partes vão perder. Agora, se ao contrário eu decidir enfrentar, irá abrir duas novas possibilidades para mim naquele momento. Ou eu posso competir, ou eu posso colaborar. Se eu decidir em competir, eu vou entrar
naquele famoso reação, naquela famosa defensiva, naquele jogo de ganhe e perde, naquele cabo de guerra. E não é essa a nossa intenção quando nós estamos diante de um conflito e queremos, de fato, trazer algo melhor para aquela situação. Então, todas as vezes, ao invés de competir, eu posso colaborar. E aí eu vou mudar o jogo. Ambas as partes vão conseguir, de uma certa forma, colaborar, compartilhar, trocar ideias, e aí nós vamos ter um ganho para ambas as partes. Até aqui, pode até parecer fácil o que eu estou dizendo, a compreensão. Porém, não é fácil aplicar isso. Porque para que eu, de fato, possa me tornar uma pessoa colaborativa dentro de um conflito, eu preciso desenvolver algumas habilidades. O meu autoconhecimento, isso daqui também vai incluir o meu autocontrole dentro daquela situação, a minha escuta atenta, ou seja, a minha escuta ativa, e também a minha empatia com o outro. É isso mesmo, pessoal, eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa. Não somente pelas palavras que ela está falando naquele momento, mas sim compreender de fato qual é a real intenção daquela postura naquele momento. E agora, nós vamos entender que tudo isso que eu falei vai facilitar a nossa comunicação. Porém, um dos principais geradores de conflito está relacionado à falta ou à falha de comunicação. É isso mesmo. E como nós vamos lidar na nossa comunicação diante dessa pandemia? Onde nós vimos, como foi bem falado aqui essa noite pela doutora Mônica Vieira, em que até mesmo o nosso processo de ensino-aprendizagem ficou de forma remota. O nosso trabalho, não é mesmo? Então, intensificou o uso da forma escrita, através de e-mails, através de uso de áudios, mensagens escritas, e nós sabemos que nada, mas nada substitui a nossa presença. O nosso olho no olho, não é mesmo? Até porque o nosso silêncio é uma forma de comunicação. A doutora Daniela Rezende, ela bem falou que quando uma pessoa está calada, ela está se comunicando de alguma forma. Então, diante desse isolamento social que nós estamos passando, consequentemente, aumentou muito o número de conflitos. Porque, afinal de contas, famílias passaram a conviver 24 horas. Muitos casais se separaram, tivemos um número até crescente no número de divórcios. E com isso, como nós vamos fazer para gerenciar todas essas situações e melhorar a nossa comunicação, tentando sempre gerir melhor os nossos conflitos? Primeiramente, é importante aqui nós entendermos o que é comunicar. Comunicar é tornar uma mensagem comum. Antes disso, é apenas uma informação. Mas quando eu faço aquela mensagem ir para uma pessoa, essa pessoa será o receptor. E eu, enquanto emissor daquela mensagem, preciso checar se realmente aquela mensagem foi enviada com a mesma intenção. E muitas vezes nós não fazemos. E também um outro ponto aqui importante é desenvolver a nossa escuta atenta. Não somente pelas palavras que estão sendo proferidas ali pela outra pessoa naquele momento, mas se colocar de fato no lugar dela. Por que ela está proferindo aquelas palavras? Qual que é aquela real intenção na emissão daquela situação, na emissão daquela frase? Então, realmente, tudo isso nos leva a perceber que nós precisamos ser mais humildes, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos. E tudo isso é um aprendizado contínuo. Não é fácil, mas é possível. E agora eu quero finalizar a minha fala contribuindo com vocês e citando um autor, que é o William Murray, um renomado autor nessa área de negociação e mediação de conflitos, e ele nos diz que para que possamos ter melhores resultados diante de um conflito, nós temos 3 opções. Ir até a varanda, ele usa essa metáfora de ir até a varanda para que nós possamos nos conectar com nós mesmos.
termos tranquilidade naquele momento. Então, isso tudo entra aí, o nosso autocontrole, não é mesmo? O nosso autoconhecimento, estar ali diante de uma situação em que nós sabemos até onde é o nosso limite. Então, é muito importante aqui se ter esse autoconhecimento. E ele faz essa metáfora de ir até a varanda. O segundo ponto que ele diz é ter uma escuta atenta, uma escuta empática, se colocando de fato no lugar da outra pessoa, entendendo profundamente qual que é a intenção. E isso é muito aprendizado. Não é fácil, mas é possível nós cada vez mais desenvolvermos a nossa escuta ativa. E o segundo ponto que ele diz, que depois disso tudo, nós vamos poder nos reenquadrar e, de fato, mudar aquela situação. Então, pessoal, eu gostaria muito de convidar vocês a aplicarem tudo isso que nós falamos até aqui, que nós conversamos. É um aprendizado contínuo, mas eu acredito que aplicando isso tudo, de fato, nós podemos ter novos resultados todas as vezes que nós estivermos diante de um conflito. Tendo o autoconhecimento, realmente exercendo a nossa escutativa e sendo empático com o outro, colocando no lugar do outro e ter humildade. Sempre diante de um conflito é necessário ter humildade, porque ali, de fato, nós queremos contribuir para uma melhor solução daquela situação e não reagir, e não somente se defender. Eu gostaria muito de agradecer a participação até aqui, convido vocês a aplicarem todas essas dicas, que eu acredito muito, que todos nós poderemos colher bons frutos todas as vezes em que estivermos diante de um conflito. Que Deus abençoe a todos, muito obrigada. Obrigada, doutora Daniele, muito boa a sua fala, né? Temos sempre que estar pensando, né, na nossa fala, ter a nossa escutativa, né, bem atenta, né, para as nossas reações também. Eu gostaria de pedir aos nossos convidados para retornar, doutor Mauro, Adriana, para a gente... nós tivemos algumas perguntas aqui, eu gostaria de ver se alguma de vocês gostariam de responder. Eu acredito que algumas delas já foram até respondidas durante a fala de vocês, né? Que a Zélia Alves, ela perguntou, doutora, eu estou muito preocupada com a minha filha de 16 anos, mas tudo que acontece de bom com ela não traz nem alegria a ela, está de mau humor e nesse momento das atividades da escola. Eu acredito que não esteja acompanhando, né, as atividades da escola. Alguém poderia falar um pouco dessa adolescente, né, que está passando por esse problema? Doutora Ana Flávia, né? É muito comum dos adolescentes, quando eles estão em crise, em conflito, eles recolherem, né? Eles fazer esse desinvestimento do mundo externo, não expressando nem alegria, nem felicidade, nem nada. Isso é um sinal, né, de um conflito emocional, é um sinal de que é uma adolescente que precisa ser ouvida e acolhida, né, para que se possa ajudar ela a sair desse quadro. Mas como a gente vinha falando de alguns sintomas, esse é um sintoma de que ela, nesse momento, está precisando de ajuda, uma ajuda profissional, uma vez que os pais, nesse momento, ficam muito limitados, né? Os filhos, geralmente, eles não querem falar com os pais, eles não se sentem compreendidos pelos pais, né? Então, é um momento de poder procurar uma ajuda profissional para poder ajudá-la. Ok. Doutora Mônica, você gostaria de complementar? Pois é, pessoal, a adolescência é uma fase de construção da identidade, em que a pessoa tem muita demanda de socialização. E como os adolescentes estão ficando em casa, isso vai atrapalhar um pouco, né, esse processo aí de se identificar com grupos, por exemplo. E a gente já vinha vendo um sintoma nos adolescentes, que é a automutilação. É muito importante ficar atento a isso. O paciente se cortar o braço, se machucar de alguma forma, porque isso é uma forma que eles têm de expressar as emoções, ou lidar com alguma coisa emocional que eles não estão conseguindo lidar. Então, está acontecendo muito isso. Nas escolas, a gente vê muito frequentemente essa automutilação, e é importante os pais monitorarem mesmo.
E esse desânimo, essa falta de motivação é um dos sintomas de depressão. Eu não consigo afirmar se é exatamente isso que está acontecendo com ela, mas pelo que a senhora descreveu, parecem realmente esses sintomas, mas precisa ser melhor investigado. Se for possível, procurar um serviço de psicologia. Eu deixei meu e-mail, a senhora pode me enviar e-mail, eu posso te enviar alguma indicação também. Sim, eu até coloquei lá no chat, até gostaria que se mais algum colega souber de algum local que faz esses atendimentos de forma gratuita, pode até colocar no chat que vai servir de pesquisa, né, para futuras pessoas que forem assistir os vídeos desses locais. Então, outra fala dela foi essa, que ela está procurando, né, ajuda para ela. Estou tentando arrumar um médico para ela, mas o SUS é muito difícil e eu não sei o que fazer. Então, essa é a busca dela. Então, ela está realmente em busca. Eu coloquei aí um local, né, onde que eles estão fazendo esse atendimento de forma gratuita, com vários psicólogos, psicanalistas, de forma voluntária, estão fazendo esses atendimentos por videoconferência, de forma gratuita. Doutora Ana. Sim. Se me permite, né, o grupo que eu participo, GEPA, Grupo da Psicanálise do Acolhimento, tem, né, um atendimento social. Depois eu vou colocar lá, né, www.gepa.com.br/social, tem ali psicanalistas, psicólogos do país inteiro que se colocam à disposição até mesmo para atendimentos online. Ótimo. Adriana, por favor, coloque lá para a gente, por favor, no chat, que é isso que a maioria aqui está em busca, né? Todo mundo dessa dificuldade. A gente sabe que às vezes é uma terapia que as pessoas de menor, né, condição não é difícil custear. Então, assim, essa busca dessas informações por esses atendimentos de forma gratuita é muito importante a gente estar divulgando aqui também. Outra pergunta que teve foi: gostaria de saber, Fernanda Lima, ela perguntou se a COVID ela deixa algumas sequelas, do tipo manchas vermelhas na pele. Pois é, pessoal, eu ainda não vi uma descrição dessas manchas especificamente para a COVID, não. Se algum colega tiver esse conhecimento específico, mas eu acredito que por afetar o sistema vascular, pode ser que em alguns casos isso aconteça. Então, eu acredito que se você já sabe que está com COVID e está com esse sintoma, é importante procurar um serviço de saúde. Isso está acontecendo muito também. As pessoas têm medo de ir para o sistema de saúde e serem infectados com COVID, mas a gente vê que está tudo muito bem dividido. Os setores, os locais que estão atendendo COVID não atendem outras demandas, por exemplo. Então, eu acho importante procurar para entender o que pode estar acontecendo. E nós temos outras questões também, né? Dengue, chikungunya, que podem causar essas manchas. Então, é importante investigar. Aí nós tivemos uma outra pergunta aqui também, mas de cunho, também são sequelas, né? Porque isso eu acredito que afeta todo também, né, o que a gente está falando. Se os sintomas da COVID, a pessoa que teve COVID ficou com sequelas de impotência sexual, se isso é comum, isso acontece. Mônica ou Daniela, vocês... Pois é, pessoal, a impotência sexual é o seguinte, ela é muito afetada por questões psicológicas também. Então, vamos pensar, a gente está passando por uma pandemia, todo mundo com medo, estresse, problemas financeiros. Então, está acontecendo muito realmente das pessoas terem essa impotência, mas não necessariamente por causa da COVID, mas por todo o contexto mesmo, e também passar por uma doença dessas, principalmente se ela tiver manifestações mais graves, pode sim alterar muitas questões psicológicas e indiretamente também causar esse sintoma de impotência. Mas a impotência, a gente tem tratamento, tem várias formas de tratamento, tanto farmacológico quanto psicológico também, se esse for o caso.
tem várias intervenções que podem ser feitas. As pessoas costumam pensar que impotência não tem jeito, que não tem tratamento, fica aquele tabu, ou tem vergonha de falar com o médico, vergonha de falar com o psicólogo. E é muito importante que a pessoa fale justamente para fazer as intervenções. Então, os profissionais da saúde, eles já são capacitados para lidar com isso. Para eles, isso é uma questão normal. Você falar que está com impotência, eles não vão fazer nenhum julgamento de quem tem esse sintoma. E é muito importante relatar para realmente fazer as intervenções, porque a gente sabe que as consequências da impotência também são muito ruins para a pessoa, é muito chato, atrapalha a vida sexual, os relacionamentos e a vida em geral. Então, o importante que eu considero disso é pensar que tem tratamento. Não vou saber informar aqui especificamente a associação com a COVID, eu ainda não vi estudos sobre isso, mas pode ser um desconhecimento meu mesmo. Mas, de qualquer forma, tem tratamento, então é importante buscar. Obrigada, doutora. Eu vou começar, então, a passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais. Eu vou começar pela Daniele, da casa. Daniele, suas considerações? Liga o seu áudio. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco até o momento. Que tema muito importante, né, que foi tratado aqui, que foi levantado, falado com tanta propriedade pelas psicólogas. Então, realmente, quanto que nos agregou de conhecimento. E aqui nesse tema que eu conversei com você sobre o gerenciamento de conflitos, eu queria que realmente nós nos sensibilizássemos de todas as vezes que nós estivermos diante de um conflito, a gente exercer tudo isso que nós conversamos, a nossa escutativa, o nosso autocontrole, né, e ter realmente a humildade de querer juntos ali construir uma solução melhor para aquele problema. Eu acho que nessa pandemia, melhorar a nossa comunicação é fundamental e trazer realmente a paz para dentro das nossas casas. É isso, muito obrigada. Obrigada. Doutora Daniela. Também quero agradecer a oportunidade, né, de partilhar esse tema com colegas tão competentes. Eu tenho certeza que nessa noite as pessoas puderam, né, obter muitas informações e também tem condição de ter acesso a várias outras, né, através dos contatos e informações que estão sendo deixadas. Bem, como teóloga, eu não posso deixar de falar um pouquinho, né, da parte que também me constitui, e quero falar sobre a importância da fé no processo da cura, sabe? Nós estamos falando sobre a Covid, nós estamos falando sobre uma pandemia em curso, e a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, assim, quando você vai fazer um tratamento, você precisa acreditar que aquele tratamento vai dar certo. Os médicos já comprovam, né, que quando um paciente ele tem fé, ele acredita, a medicação, ela surte um maior efeito, há mudanças no corpo, biológicas, inclusive. Então, eu quero falar para as pessoas sobre a importância da fé, como diz o profeta popular, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Então, às vezes, hoje você está aí na sua casa, se vê tão limitado de recursos, às vezes de um tratamento, de alguém que possa te acolher na sua dor, mas lembre-se que a fé, ela é importantíssima para aquilo que nós esperamos que possa acontecer. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Daniela. Eu penso realmente isso, a fé, ela move montanhas, e nesse momento que nós estamos, a gente tem que ter fé, que tudo vai passar, é um momento, e com certeza nós sairemos muito mais fortes dessa situação que nós estamos passando. Então, a fé, ela é essencial para a gente conquistar tudo que a gente deseja e não deixar que o desânimo, né, abata a todos nós. Então, tenhamos fé em Deus, que isso é uma fase, vai passar, e a gente tem visto várias pessoas passando por essa situação de pandemia, pegando a Covid, e com todas as orações, fé se recuperando e estando aí firme e fortes, graças a Deus. Doutora Mônica, por favor. Mais uma vez, eu reitero, foi uma honra mesmo participar aqui com pessoas tão competentes, com a doutora Daniela, doutora Daniele, com as informações tão importantes que elas trouxeram.
E agradecer muito ao convite da comissão, foi um prazer mesmo. E muito obrigada aí por esse evento tão legal e pelo convite também. Espero ter contribuído e estou às ordens, à disposição aqui. Contribuiu e muito a todos vocês. Eu vou passar a palavra para a Adriana, ela sempre tem uma consideração sobre o tema de hoje. Tem alguma coisa para falar, doutora Adriana? O doutor Mauro já falou que não vai falar hoje, ele está com um probleminha, né? Não está podendo falar, mas Adriana, por favor, você gostaria de falar alguma coisa sobre o tema? O áudio está sem áudio. Eu quero agradecer a todos os palestrantes. Doutora Mônica perguntando aí, será que contribuiu? Imagina, contribuiu muito. Doutora Daniela, doutora Daniele, todas contribuíram e muito. A pandemia, ela pegou a todos de surpresa, né? De uma hora para outra, tivemos que nos adaptar. É claro que surgem ansiedades, surgem medos, né? Nós não temos todas as informações, né? Isso deve ser reconhecido e não deve ser ignorado, mas melhor compreendidos, bem como a gente tem que estar atento e sensível às necessidades uns dos outros, né? Fazer uma videoconferência, como foi dito, dar um telefonema, ser solidário, são ferramentas potentes para cuidar do outro e de nós mesmos, especialmente uma pandemia como a que estamos vivendo. Tenhamos empatia com o outro, temos esperança, fé e amor. E eu vi que tem muita gente procurando, né, atendimento. A saúde mental é um direito fundamental do cidadão, está previsto na Constituição Federal. O Estado tem que assegurar esse bem-estar mental, essa integridade psíquica e esse pleno desenvolvimento do ser humano. Está lá previsto no artigo 6, estamos assegurados. Então, nós temos esse direito ao atendimento. Eu deixo a minha gratidão a todos os palestrantes, meu muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, doutora Adriana. Eu só tenho aqui que reiterar, né, toda a minha gratidão a todos vocês. Eu vi o público participativo, com várias perguntas, alguns falando de algumas situações pessoais, muitos professores, né, falando da situação que eles estão passando nesse momento, que está muito pesado, está complicado para os professores, que os pedagogos, os professores acompanham as nossas lives, está lá com seus alunos, se desdobrando para levar o melhor ensino possível dentro das condições que eles têm. Então, a gente reconhece, eu tenho filhos em idade escolar, a gente sabe de todo o esforço que está sendo feito pelos professores, a gente tem que agradecer mais uma vez esse papel essencial que são dos educadores, que não deixam a bola cair, que não deixam a peteca cair de jeito nenhum, eles estão ali, tiveram que se reinventar nessa situação. A gente fica imaginando aqueles professores que não tinham tanto acesso com a tecnologia, com o computador, formatar uma aula para dar uma aula por videoconferências com alunos do outro lado, assim, aquela presença, né? Imagina, professores de 20 anos, acostumados com a situação totalmente diferente, e hoje a gente tem acompanhado algumas situações de alunos conseguindo se alfabetizar através do ensino por videoconferência. Isso é resultado de todo o esforço de todos os professores que se dedicam a estar ali acompanhando os nossos filhos, né? Que a gente fala, sem professores não existiriam advogados, juízes, médicos. Então somos eternamente gratos a esses que são a nossa base, que faz com tanta excelência esse trabalho que é levar informação, cidadania, crescimento para esses alunos, fazer com que eles, mais do que nunca nesse momento, sentir ali que eles estão estudando, que eles estão tendo um crescimento, que eles estão aprendendo alguma coisa, que muitos estão naquele... nós já fizemos uma live aqui falando sobre o motivacional, né? Esse momento de motivar os alunos que a gente vê crescendo, né, a partir do ano passado, a evasão escolar. Então, os alunos da idade jovem desistindo da escola, porque é distante para eles não têm aquela aproximação com o professor.
Então, ó, eu quero a todos aqueles que manifestaram lá pelo chat, falando da situação que eles estão vivenciando, que está muito difícil, que continue firme, fazendo esse trabalho, que o resultado vai ser alcançado, já está sendo alcançado, e as pessoas, os alunos, eles vão encontrando forma de pegar essas informações que vocês estão levando. Esse trabalho que a Comissão AB Vai Escola está fazendo, que todos esses voluntários que vêm aqui falar para vocês, está surtindo efeito. A gente ia nas escolas fazer a palestra para os alunos. Hoje a gente faz a palestra para a família. Então, a gente vê que toda a família senta ali para assistir às palestras, acompanham, conversa com os gestores, falam desse aprendizado mesmo, porque a gente não fala só sobre o direito, a gente fala sobre todos os assuntos que estão relevantes no momento que a gente está, nesse momento que a gente está passando. Então, gratidão a cada um de vocês que trouxe tanta informação para todos nós. Então, vocês não estão falando só para os professores, estão falando para mim, para os advogados, para todos nós que estamos também passando por essa situação de tanta incerteza, de tanta insegurança, e com a nossa saúde mental precisando ali também de saber um pouco mais do que a gente pode fazer. Então, que a gente já foi falado algumas dicas aqui, mas é sempre isso. No momento, a gente não pode estar na presença dos nossos amigos, mas vamos ligar, fazer uma videoconferência, conversar, arrumar uma forma de estar em contato com as pessoas. Seja feliz, não deixe o sentimento de tristeza abater vocês, porque isso afeta toda a família. A partir do momento que você entra num estado de depressão, que foi falado aqui, que esse momento é um momento que leva muitas pessoas ao estado de depressão, e já foi falado sobre levar as pessoas, talvez, até na situação de suicídio. Então, tire os pensamentos tristes da sua cabeça, mantenha-se feliz e esteja perto das pessoas que amam. E esse momento que a gente começou a falar, né, foi um momento que a gente teve muitas pessoas que se divorciaram, mas teve muitas que encontraram uma forma também de estar refazendo o seu casamento, de estar, não, agora é o momento de ter um filho. Então, assim, planejaram esse momento para constituir uma família, para casar, para estar junto, por saber que poderia estar mais tempo com a sua família. Então, não é só coisa ruim, não. Tem coisa boa também. Então, vamos nos apegar nessas coisas boas que essa pandemia nos trouxe. Então, gratidão a todos, mais uma vez. Eu convido a todos a nos acompanhar na próxima segunda-feira, sempre com temas muito relevantes. No mês de junho, nós teremos lives segundas e sexta-feira, com a programação toda especial, que nós vamos fazer aí com o nosso Mauro conduzindo aí como mediador, que vai ser maravilhoso. Então, já convido a todos, desejo a todos uma excelente semana, muita saúde para todos vocês, e vamos nos vacinar, gente. Se a vacina está aí, vamos nos cuidar, se é possível, não corra da vacina, não, porque é uma possibilidade. Se tem, como a gente fala, se tem a medicação, para que a gente vai ficar sofrendo? Vamos tomar e vamos nos curar, se Deus quiser, e mandar essa doença para bem longe. Obrigada, gente. Boa noite.